A receita de hoje é de pão sueco. Eu comi esse pão na casa de pessoas muito queridas e desde então esse pão passou a ser um dos meus preferidos. Eu vou mostrar como se faz e também com algumas variações e ideias. Vamos fazer? Para o pão sueco eu vou precisar de 1,5 kg de farinha de trigo, de um ovo, 1 cubinho de fermento para pão, 250 gramas de manteiga, 1,5 xícaras de chá de açúcar, 1 colherzinha de chá de sal, 1 litro de leite. E aqui é uma ideia de como vocês podem também enfeitar esse pãozinho, que fica muito gostoso. Por exemplo, com gotas de chocolate, ou com pedrinhas de açúcar, coco ou leite condensado. Ou também com creme de baunilha. E para ele, a gente vai precisar de 2 ovos, 1 colher de sopa de maisena, 2 colheres de sopa de açúcar, fava de baunilha ou essência de baunilha e 1,5 xícaras de chá de leite. Vamos começar fazendo o pão. Eu vou colocar na panela a manteiga. Agora que a manteiga derreteu, é a hora de colocar o leite. E assim você vê que é a temperatura ideal para fazer o pão. Quando você coloca o dedo e o seu dedo aguenta ficar ali dentro, ou seja, 37 graus. Você já pode tirar do fogo e colocar o resto dos ingredientes. Vamos colocar o açúcar, o sal. Dá uma mexidinha até derreter o açúcar. Agora que o açúcar dissolveu, eu vou colocar o fermento e vou mexer bastante até ele se dissolver. Agora eu vou adicionar essa mistura à farinha e vou bater com esse garfo da minha batedeira, que é para pão. Você pode jogar aos poucos e bater. E coloco o ovo. Colocar um pouco de farinha. E vou jogar a massa aqui. Então eu vou colocar um pouquinho mais de farinha, só para eu poder dar uma forma nele. Mas não muita farinha mesmo. Só para não ficar grudando muito na mão. E ele não é um pão que você tem que sovar muito, não. Fica uma massa bem maciazinha. Aí aqui dentro dessa tigela eu vou colocar um pouquinho também de farinha, para não grudar. E vou colocar o pão de volta na tigela. Eu vou deixar ele descansar por meia hora. De preferência num lugar quente. Enquanto a massa cresce, eu vou fazer o creme de baunilha, também conhecido como creme pasticeira. A fava de baunilha, a gente tem que cortar ela no meio, porque é no meio que tem os grãozinhos, as sementinhas, né? Que dá todo o sabor. Só que a gente vai levar o fogo para sair melhor aqui de dentro e dar o gosto todo especial. Então, na panela eu vou colocar o leite, o açúcar, a maisena e os ovos. E, claro, a fava de baunilha. E vou mexer tudo muito bem para não empelotar até que o creme engrosse. Agora que o creme tá grossinho, eu vou mexer mais um pouco para não ficar o gosto de maisena. E depois vou reservar. Essa é a consistência que tem que ficar. A massa cresceu depois de meia horinha. E agora eu vou colocar um pouco de farinha aqui em cima
Deu uma plataforma para eu poder trabalhar melhor. Ela é uma massa, como eu já falei, mole. Não é uma massa como outros pães que ficam mais durinhas, mas tá direitinho assim mesmo. Vou pegar um pedaço dela. Vou reservar o resto. Não tem importância o tamanho que sai, assim, que claro, tem que ser mais ou menos tudo do mesmo tamanho, mas não tem que ser pesado nem nada. Eu gosto muito de fazer esse formato assim, meio retangular. Então, na Suécia, esse pão, eles fazem muito assim pro café da tarde. E aí você pode colocar manteiga, geleia. Aí vocês podem cortar eles assim. E aí eu vou colocar na forma. Eu deixei aqui só os pedaços maiores. E agora eu vou passar um pouquinho de gema para eles ficarem bonitos. E aí a gente coloca eles de lado e vamos fazer os outros. Aí de novo aqui a gente dá aquela forma. E agora eu vou colocar um pouquinho de chocolate. Essa aqui é outra ideia para fazer com a criançada, né? Eles adoram esse tipo de pão, né? Com chocolate. Quanto mais doce, mais gostoso. Então assim, ó. Aí você enrola de novo, aí corta em fatias mais ou menos iguais. E aqui estão eles. Aí você pode colocar de novo a gema. Agora eu vou reservar esse e fazer o próximo. Agora é a parte que a gente vai colocar leite condensado e coco. Leite condensado a gente passa no meio da massa, enrola de novo. A gente vai passar leite condensado. Enquanto isso, eles vão crescendo mais um pouquinho, enquanto a gente faz o resto. Agora eu vou preparar o creme de baunilha. Eu pego um recipiente, coloco o saquinho de confeiteiro dentro. Se você não tiver, não é nenhum problema, você pode pegar um saquinho, encher e fazer um furinho na ponta. E aí eu vou colocar dentro do meu saquinho de confeiteiro. Agora eu tiro daqui e reservo. Eu vou passar a gema. Ele fica um formatinho meio de caracol. Agora a gente vai pegar o creme e também vai fazer um formatinho de caracol em cima. Olha que lindos. Vamos reservar e fazer os outros. E essa parte aqui eu vou colocar o açúcar em pedrinhas. Vamos colocar de novo um pouquinho de gema. E por cima a gente pode jogar um pouquinho mais de pedrinha de açúcar. E o resto da massa a gente pode fazer sem nada, que também fica muito bom. O restante do pãozinho eu coloquei aqui nessa forma, passei a gema e vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. E você, depois dos 25 minutos, tem que dar uma olhadinha, porque pode ser que ele já esteja pronto. Quando eles ficarem douradinhos em cima, é porque já estão bons.
Os pãezinhos ficaram 25 minutos no forno e agora a gente vai experimentar para ver como eles ficaram. Esses que estão mais branquinhos, a gente pode experimentar para ver como eles estão, mas eu acredito que estão prontos. E também a gente pode congelar agora que estão prontos. Olha que delícia que ele tá. Você pode tirar um dia antes do freezer ou colocar uns 15 minutinhos no forno pré-aquecido, que ele já fica prontinho para comer. E como se fosse fresco. Olha que delícia. A outra fornada já tá pronta. E agora a gente pode ver como ele ficou. Olha que gracinha que eles ficam. Olha que assadinho. Embaixo também. O cheiro é maravilhoso. Olha quantas opções a gente pode ter para um café da tarde. Além de ser cheiroso, é muito gostoso, macio, vale muito a pena fazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um beijo e até a próxima!